Sejam todos muito bem-vindos! Está começando o Sobre Política. Hoje o nosso assunto é o censo. Isso mesmo, aquela pesquisa feita de porta em porta que passa pela casa de todos os brasileiros. Você tem ideia do impacto dela para o país? São mais de 78 milhões de domicílios em todo o Brasil. As informações como o tamanho da população, por idade e localização, que podem parecer simples, mas são muito importantes para a elaboração de políticas públicas. É isso mesmo, e tem mais, viu, Tati? Numa entrevista com o porta-voz do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pela realização de todo esse trabalho, vamos entender cada etapa da pesquisa. Tem ainda o nosso dicionário legislativo explicando um pouco mais do trabalho da Câmara e uma reportagem sobre orçamento familiar. Muitos brasileiros não controlam o quanto gastam e nem têm um planejamento de contas e de rendimentos. Vamos mostrar que esse assunto não está tão distante da política, viu? Fique com a gente, o Sobre Política está começando! Nós abrimos o programa de hoje falando de uma das principais funções do IBGE, que é realizar o censo demográfico. Um levantamento importantíssimo que vai nortear muitas tomadas de decisão pelo poder público. O IBGE atende às necessidades dos órgãos das esferas governamentais, federal, estadual e municipal. A partir dos levantamentos, é possível conhecer melhor a população, suas carências e demandas. Pois é, isso mesmo, Tati. Por isso, as pessoas devem responder aos questionários do censo e demais pesquisas do IBGE. Mas será que elas têm dúvidas sobre esse trabalho? A repórter Francine Padilha entrevistou alguns moradores de São José, além de especialistas no assunto. Vamos ver o que eles falaram. Em São José dos Campos, já somos 697 mil habitantes. Uma multidão formada por negros, brancos, crianças, adultos e idosos. Todos compartilham o mesmo espaço público, mas com condições, interesses e necessidades diferentes. Por isso é preciso planejar as políticas públicas de acordo com as características da população da cidade. Imagine a cidade como a casa de uma grande família. Sendo assim, o orçamento público deve ser investido para atender às necessidades da população que vive ali. Da mesma forma acontece na sua casa. Algumas das demandas são comuns para todo mundo, como, por exemplo, a alimentação. Aí na sua casa, todos precisam comer, certo? Agora pense que parte da população da sua casa começa a envelhecer. De repente, é preciso usar parte da verba para realizar reformas que garantam mais segurança e acessibilidade. Ou o contrário, começam a nascer mais crianças, aí parte do orçamento certamente vai para os investimentos em educação e lazer. Da mesma maneira, acontece com o orçamento público das cidades. Para mapear o perfil da população, é preciso pesquisar. E esse é o objetivo do Censo Demográfico do IBGE. O último levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aconteceu agora, em 2023, após um intervalo de 12 anos da contagem anterior. Os recenseadores visitaram os lares do país para saber como vivem as pessoas, tipo de habitação, idade, renda. O censo ele traz um retrato para a gente de como está a ocupação no quesito trabalho, fala sobre a moradia, como que é a casa da pessoa, a estrutura da casa da pessoa. Fala também da estrutura da cidade em geral, de ruas pavimentadas, saneamento básico. Fala também da escolaridade da população, nível de escolaridade, alfabetização. Até a questão de saúde é abordada no censo demográfico. Os dados ajudam o poder público a planejar as ações. Por enquanto, foram divulgados apenas resultados preliminares, mas em breve as informações serão anunciadas de maneira mais detalhada. O IBGE também vai divulgar os resultados temáticos. O IBGE libera um calendário de divulgação.
mas ainda não foi liberado, e quando o IBGE liberar, isso torna-se público exatamente sobre a questão da escolaridade, para você saber até mesmo, você pode pegar um recorte de um pedaço de um bairro de um domicílio, saber se ali tem coleta de lixo, saber como que, como que as pessoas vivem naquele local. Então esses dados temáticos o IBGE vai divulgar posteriormente. De acordo com o censo, São José dos Campos registrou aumento populacional de 10,71% na comparação com a contagem anterior. Ao todo foram visitados 282.376 domicílios. Os números revelam que a cidade é a 9ª mais populosa do estado de São Paulo. São cerca de 634 habitantes por quilômetro quadrado. Nós tínhamos uma expectativa até que seria maior. Até o número que nós trabalhávamos era de 730 mil habitantes, e o censo demonstrou que é quase 700 mil, na verdade, como um legado da pandemia, em que mudou-se as relações de trabalho, né? Teve um avanço muito acelerado em novos formatos de relação de trabalho, como, por exemplo, o home office. E o home office possibilitou a família que estava morando em São Paulo, na capital, pudesse negociar na sua empresa, na sua relação de trabalho, o trabalho remoto. E aí procurou, no entorno da Grande São Paulo, né, num raio aí de 1 hora de distância, onde que poderia morar com maior qualidade de vida. Os números levantados pela pesquisa são fundamentais para o poder público, que pode avaliar com clareza como está a gestão da cidade e traçar planos de investimentos que garantam que o dinheiro público vai ser usado onde há necessidade. Eles são aproveitados para você conhecer a evolução da população num comparativo de 10 ou 12 anos, nesse caso, né, em que nós temos essa expectativa de conhecer mais profundamente como que esses dados têm para a média da cidade e também ele estratificado para todas as regiões e bairros. Por isso, responder ao censo também é uma questão de cidadania. Tivemos um número muito baixo de pessoas que não responderam. Porém, o IBGE lança dados estatísticos. Tem um estudo elaborado para poder imputar dados a esses domicílios que não foi encontrado moradores, ou até mesmo aqueles domicílios que recusaram, que tivemos um número baixo de recusa, mas também tivemos aqueles que ainda não se conscientizaram da importância do censo e não deram informação. Olha só, Tati, interessante a gente entender um pouco mais disso, né? O censo realizado pelo IBGE é mais preciso porque está mais perto ali da população, fala com mais pessoas e serve de base justamente para a tomada de decisão do poder público. Importantíssimo um levantamento como esse, né, Marvin? Bom, o Sobre Política faz uma pausa, já a gente está de volta. Nós vimos na reportagem da Francine Padilha, no primeiro bloco, sobre a importância do censo na gestão pública. E a gente continua falando sobre o IBGE neste bloco, só que abordando as outras funções do Instituto. Para isso, já está aqui no estúdio para conversar com a gente o coordenador regional do IBGE no Vale do Paraíba, Bruno Garkauskas. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, viu, Bruno? Bruno, obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Sobre Política. É um prazer poder falar um pouco sobre tudo que o IBGE faz, né, a importância desse órgão para o planejamento estratégico do país. E Bruno, o IBGE ele é o principal provedor de dados do país, né? Mas eu queria que você explicasse um pouco, para a gente começar, a utilidade desses dados, né? Para que eles servem, como eles são usados justamente depois da coleta, análise. Certo. Então o IBGE ele produz dados que vão servir à sociedade brasileira. Tá? O IBGE é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Então ele está lá para produzir informações que vão atender às necessidades da sociedade brasileira. Então essas necessidades elas acabam sendo sociodemográficas, né? A gente precisa de informações para a gente identificar quais são os nossos problemas sociais, o que a gente precisa fazer para avançar nesse sentido, e a gente retrata também as atividades econômicas existentes no país. Atividades agropecuárias, atividades econômicas de indústria da construção, comércio, serviços,
Tá? Então, uma série de levantamentos que o IBGE faz fora o censo demográfico que vão permitir que a gente retrate a sociedade e que a gente consiga avançar no desenvolvimento de políticas públicas ou o próprio aprimoramento dessas políticas, no direcionamento de investimento, tanto público quanto privado. A gente tem outros papéis aí que os dados do IBGE exercem, por exemplo, representação legislativa. Dado de população que o IBGE divulga após um censo, ele vai lá definir qual é a quantidade de cadeiras que se tem numa Assembleia Legislativa, né, numa Câmara de Vereadores. Então, são dados que são utilizados das mais diversas formas, pela sociedade, pelo poder público, pela academia, para gerar outros estudos com base nesses dados que o IBGE divulga, e pela própria imprensa, né, que tem um papel fundamental aí de traduzir as informações que o IBGE produz, para que isso fique de forma clara, mostrado para a população qual é a realidade do país que a gente vive. Perfeito, Bruno. O censo, por exemplo, é feito a cada 10 anos. Vamos falar sobre periodicidade. Outras pesquisas, geralmente, elas têm assim, vocês têm demandas fixas e elas geralmente são periódicas. Como é que isso funciona? Elas vão surgindo? Como é que funciona? Então, nós temos algumas pesquisas de rotina do Instituto, tá? Essas pesquisas têm periodicidade mensal, trimestral, semestral, anual. Então, a gente tem diversos levantamentos que vão variar tanto na sua periodicidade quanto no seu nível territorial em que elas são divulgadas, tá? Então, principalmente pesquisas amostrais domiciliares, elas não costumam ter o nível de divulgação para município, porque não são todos os municípios que fazem parte da amostra. Então, é comum que seja unidade da federação o nível de divulgação, tá? Além desses levantamentos de rotina, o IBGE também tem outros que têm um prazo até maior, quinquenais. A gente tem, por exemplo, Pesquisa Nacional de Saúde, que tem previsão de acontecer a cada 5 anos. A gente tem uma pesquisa que vai acontecer esse ano também, pela primeira vez sob responsabilidade do IBGE, que é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde. Já está acontecendo, na verdade, né? Ela começou agora aqui no mês cidade? de outubro. Sim, nós temos alguns domicílios selecionados aqui, que já estão sendo visitados, tá? E vão responder um questionário ali com informações sobre direito reprodutivo, sobre saúde reprodutiva também do homem, da mulher. Então, é um questionário bastante amplo que vai permitir que o Brasil avance, nesse caso, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, as pesquisas que o IBGE produz, também é importante deixar claro, elas seguem padrões internacionais, elas seguem metodologias que permitem que os dados produzidos no país sejam comparados com os de outros países, e com isso a gente consiga situar qual é a situação do Brasil em relação ao restante do mundo, entendeu? Então, não são levantamentos feitos de forma isolada, eles respeitam essa questão da metodologia para que a gente possa ter esse nível de comparação. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à estimativa de precisão desses dados. Então, a metodologia inclui definir quais são os municípios onde vão acontecer as pesquisas, entre outras, né, coisas a serem levadas em conta aí. E o nível de precisão, ele é muito alto. Como é que se consegue chegar a um nível de precisão desses dados extremo assim? Tá. Então, assim, quando a gente fala de censo, a gente está falando de entrevistar todos os domicílios. Então, a precisão de um censo demográfico já vem daí. A gente está entrevistando todo mundo. Então, ok, a gente consegue garantir que esses dados são o retrato da realidade. Quando a gente chega nas pesquisas amostrais, elas são estudadas de forma que o tamanho da amostra seja suficiente para que a gente possa garantir que ela vai ser representativa do todo. Então, aqueles domicílios que estão sendo entrevistados numa pesquisa domiciliar amostral, ou até mesmo numa pesquisa econômica, as empresas que estão sendo pesquisadas, elas vão garantir, a gente faz uma amostra do tamanho que se garanta que elas são representativas do todo daquele setor econômico ou daquela população ali que está sendo investigada. Então, isso pode variar de pesquisa a pesquisa, nem toda amostra é totalmente aleatória. Então, por exemplo, numa pesquisa amostral, a gente precisa que parte das pessoas que respondem estejam em área urbana, parte estejam em área rural. Se a gente fizer uma seleção totalmente aleatória, a gente corre o risco de não ter esse quantitativo Sim. adequado para cada uma dessas duas situações de ocupação. Então, a gente acaba fazendo ali um recorte primeiro para a gente garantir, olha, a gente precisa de tantas pessoas respondendo aqui na área urbana, tantas na área rural. Mesma coisa em pesquisa econômica. A gente precisa que tantas empresas
da área da indústria respondam à pesquisa. Então então a gente precisa separar todas essas empresas, qual é a atividade econômica, é indústria, é serviço, é comércio, e dentro disso a gente começa a fazer outras seleções para que a gente garanta que a amostra tenha o tamanho adequado. Como eu falei, cada metodologia de pesquisa, ela busca atender essa necessidade e ela é diferente porque você precisa garantir também que você vai chegar no resultado final de forma satisfatória. Né? E, Bruno, todas as pesquisas, sendo censo ou não, a população, o munícipe, as pessoas têm a obrigação de participar, de responder. Como que funciona essa parte? E outras, dentro desse mesmo assunto, né? Qual o papel do cidadão dentro de todas essas pesquisas, tanto o censo quanto uma pesquisa econômica, por exemplo? Ótimo. Eu vou começar pela segunda pergunta, então. Sim. Todos têm o papel de participar. Participar das pesquisas estatísticas do IBGE é exercer a cidadania, tá? A cidadania ali, ela é um conjunto de direitos e de deveres que todo cidadão tem para participar ali da vida política da sua comunidade e tudo mais. Então, se a gente está pensando em melhorar a comunidade em que a gente vive, a gente precisa prestar a informação que o IBGE solicita, para que a gente possa ter um retrato do que está acontecendo, quais são as dificuldades, quais são os problemas que aquela comunidade enfrenta. Né? Se a gente não tiver essas informações, como que a gente vai saber o que tem que ser feito? Os próprios vereadores, como eles vão saber que projetos eles têm que desenvolver para atingir a população, né? Para que ela seja beneficiada? Então, começa daí a importância da população responder. Além da importância da população responder, a legislação ela prevê a obrigatoriedade da participação de todos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, tá? Todos têm a obrigação de prestar informação ao IBGE. A legislação prevê essa obrigatoriedade e garante o sigilo das informações prestadas. Só podem ser usadas essas informações para fins estatísticos, para nenhum outro fim, tá? Não prestou informação ao IBGE, o que a legislação prevê? A legislação prevê aplicação de multa, tá? Tem lá uma multa prevista de até 10 salários mínimos, com o dobro do valor em caso de reincidência, então... Tanto para pessoa física ou jurídica? Ou jurídica. Então, assim, do ponto de vista do IBGE, quando a gente visita um domicílio ou uma empresa, a gente tenta primeiro conscientizar aquela pessoa ou aquela empresa da importância de se prestar informações. É importante ela participar, é importante que ela dê essa contribuição para que a gente possa ter esse perfil dessa população, dessa atividade econômica. Quando ela não presta informação, geralmente existe essa pergunta, eu sou obrigado? E aí a gente entra Sim. nesse tema. Existe a legislação e funciona dessa forma. Até porque dentro desse contexto, né, Tati, como as pesquisas elas são retratos ali da sociedade, né? O censo principalmente. Um retrato do brasileiro, mas também aqui em São José dos Campos a gente pode reconhecer o retrato do joseense, entender mais do perfil joseense, tanto para uma pesquisa econômica, para quem vai abrir um negócio, ou enfim, para que todo mundo possa usar dessa informação. Exato. E ela seja a mais precisa possível, né? Exato. Para você ver, o censo é a única pesquisa que chega em nível municipal, com essa quantidade de informações que o IBGE divulga. É a única pesquisa. E outra, ela chega em níveis até mais detalhados do que o nível municipal. Quando o IBGE concluir a divulgação dos dados desse censo, a gente vai ter divulgação aqui, no caso de São José dos Campos, para mais de 1.500 subdivisões do município, que a gente chama de setores censitários. Então, a gente vai conseguir ver qual é a população, qual é a faixa etária, de uma área muito menor do que a área do município. E a gente consegue, dessa forma, direcionar muito melhor políticas públicas, investimentos, ajuda bastante na hora de fazer política. A gente agradece demais a sua presença aqui hoje, Bruno. Eu que prazer, agradeço. viu? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela entrevista, Bruno. Que você volte aqui para continuar esclarecendo essas dúvidas que a gente Com tem. certeza. Ótimo, sigo à disposição. Tati, interessante a gente aprender justamente essa questão, achei muito interessante o que o Bruno comentou, do padrão que o IBGE segue, né? De Sim. padrões internacionais, poder comparar os dados de uma pesquisa como o censo com pesquisas de outros países, né? Para cada pesquisa, uma metodologia diferenciada, né? E para tentar chegar numa menor margem de erro possível ali, não é isso? Com Muito certeza. bom, muito interessante saber como é que funciona todo esse sistema do IBGE. Perfeito. E tem mais conteúdo daqui a pouco, viu, gente? O Sobre Política faz um rápido intervalo, já já a gente volta.
voltamos com o Sobre Política. A Câmara tem diversas comissões, permanentes e temporárias. Depois que eles analisam um assunto, como um projeto de lei, por exemplo, se pronunciam a respeito daquilo. Chegou a hora do nosso dicionário legislativo e a gente explica o que é um parecer. Parecer é o pronunciamento ou a opinião de uma comissão sobre tudo o que tenha sido analisado por ela, como, por exemplo, os projetos de lei. Todos os membros da comissão devem concordar com o parecer, aprovando ou rejeitando parcial ou totalmente o objeto de estudo. No caso de um parecer que aponta a rejeição, a comissão pode apresentar uma sugestão ou uma emenda ao projeto. Se o projeto tiver o parecer contrário de todas as comissões, será tido como rejeitado. A distribuição das matérias entre as comissões fica a cargo do presidente da Câmara. Muito obrigada, Marvin. Agora eu te chamo para falar de um assunto pertinente ao nosso dia a dia. Orçamento familiar, você faz? Será que ele está presente na maioria dos lares brasileiros? Pesquisas revelam que cuidar do orçamento familiar nos protege de cair em armadilhas financeiras. Se você tem dúvidas a respeito deste assunto, não pode deixar de assistir à próxima reportagem. Organizar as finanças e manter as contas em dia às vezes parece ser uma missão impossível, principalmente quando se trata de economia. Afinal, com tantas despesas, será que dá para poupar um pouco? Olha, tento fazer o impossível, né? Mas a gente, quando sobra aí uma quantidade aí considerável, né? Uns 3, 4%, já fica todo mundo muito feliz. Vou guardando dinheiro, quando vejo que está atingindo certo ponto, daí não posso gastar mais. Daí vou guardando, porque a gente precisa ter uma reserva, né? Hoje em dia está tudo muito difícil, então vou guardando mesmo. Geralmente, por exemplo, eu guardo 20 por mês, né? E eu vou juntando. E quando se fala em planejamento financeiro, então, o buraco é bem mais embaixo. Geralmente eu costumo organizar, né, da minha maneira, através de planilha Excel e também conforme os gastos que eu vou tendo decorrente ao longo do mês. Vou anotando as minhas finanças, tenho a minha reservinha que posso gastar com bobeiras e quando atinge eu já paro de gastar. Então é dessa forma que eu me planejo. Uma pesquisa apontou que muitos consumidores brasileiros não controlam quanto gastam, não se planejam financeiramente e desconhecem quais os seus rendimentos mensais. Por isso, o primeiro passo para mudar essa chave e ter uma melhor organização do orçamento no dia a dia passa pela construção de um planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele é essencial para que se controle tanto o endividamento quanto a prosperidade mesmo daquele indivíduo e daquela família. Por meio de um bom planejamento, a gente consegue se organizar para o futuro, para aqueles momentos, né, em que a gente não deseja mais trocar aí a nossa força de trabalho por dinheiro, para a realização dos sonhos e também para as emergências que acabam levando aí a uma situação às vezes delicada financeiramente. E para controlar as finanças, especialistas apontam que o primeiro passo é anotar todas as despesas familiares, começando pelos gastos essenciais como aluguel, alimentação e transporte. Após esse processo, a próxima etapa é levantar todos os investimentos necessários para manter o estilo de vida. Alguns exemplos são academia, plano de saúde e mensalidades de escola ou faculdade. E então, o maior desafio, definir um teto de investimentos no lazer e compras, desde uma ida ao restaurante até a assinatura de plataformas de streamings ou serviços online de jogos. É bem importante que a gente coloque um teto para cada uma dessas despesas, porque aí é onde a gente pode efetivamente fazer os principais cortes. Puxa, quanto que eu gasto por uma desorganização pedindo comida fora? Ou quanto que eu acabo gastando me deslocando de um local para o outro, né, sem considerar as alternativas mais baratas, como transporte coletivo, ou mesmo caminhar, usar uma bicicleta e de repente prefiro, né, pedir um carro de aplicativo que é mais caro. E quando eu vou fazendo isso sem controle, eu acabo tendo um comprometimento grande aí do orçamento. O levantamento do SPC Serasa ainda apontou que na hora de organizar as finanças,
o caderninho de anotações continua sendo a ferramenta mais utilizada pelos brasileiros. Na sequência, vem a planilha no computador e os aplicativos para celular. E se você pretende começar a controlar suas finanças, independente do método que for utilizar, o importante é não olhar somente para as despesas passadas, e sim se planejar com antecedência para os próximos meses. É preciso inverter essa lógica e começar a olhar aquele mês que está se aproximando. Puxa, a família se reúne e decide quais serão os gastos para o próximo mês, decide-se ali em conjunto quais os limites. Puxa, nós vamos comer fora? Quantas vezes? O que é que a gente vai comer? Por exemplo, é uma pizza uma única vez no mês? Como que a gente vai decidir aqui juntos? Porque aí deixa-se de ter a imposição e passa-se a ter aí a colaboração de todos aqueles que são responsáveis pelos gastos. No orçamento familiar, uma outra dúvida que sempre surge é a dos pais, de saber qual o momento certo de conversar com os filhos sobre as despesas de casa. E além de só dizer a famosa frase, na volta a gente compra, o ideal é explicar o motivo de não conseguir comprar e por que é importante deixar para outro momento. A partir do momento que a criança já começa a pedir, você pode me comprar esse brinquedo, passa o seu cartão de crédito, ela já entende que existe uma troca monetária e é a partir daí que a gente já deve começar, por volta ali dos 3 anos de idade. Primeiro de uma forma lúdica e depois apresentando, o que é o dinheiro, qual é o valor de cada cédula, a importância de se poupar, de se investir. Muitos provedores ainda têm assim a dificuldade de dizer para a criança, não dá. O nosso orçamento ele não comporta e aí ficam ali, às vezes gastando o que não podem ou tendo uma conversa que ela não é franca e aberta. A educação financeira é um tema muito debatido pelos vereadores na Câmara. Inclusive, para ajudar a ampliar a conscientização sobre o assunto, os parlamentares aprovaram um projeto de lei para incluir a educação financeira nas escolas municipais. O objetivo é formar cidadãos que possam ter controle de suas economias e, principalmente, que tenham a prática de fazer o orçamento familiar. Nós vivemos hoje num mundo bastante competitivo e muito exigente. O orçamento familiar é uma das questões que mais afligem as famílias e prejudica o bom andamento e o relacionamento entre eles. Você ter políticas públicas, leis que possam priorizar o entendimento dessas pessoas de como formular um orçamento caseiro, doméstico, para que possa mais conforto em casa, isso é muito importante. Também é papel nosso aqui da Câmara Municipal. Olha, eu estou aqui com o celular na mão, anotando todas as dicas da assessora financeira. Afinal de contas, lidar com o orçamento é um assunto sério que a gente não deve deixar para depois. Se você ainda não faz um planejamento adequado, a hora é agora, é hoje, de começar a se preocupar com a sua vida financeira. E você, Marvin, se preocupa com a sua vida financeira? Tati, vou confessar aqui pra você, viu? Menos do que eu deveria. Deveria me preocupar mais. Ter a conta também ali na ponta do lápis. Mas anotou todas as dicas então? Todas Bora anotadas. Colocar em prática? Com certeza. A partir de agora vai ser na ponta do lápis. Todo cuidado é pouco. E olha só, gente, termina por aqui o Sobre Política. Se você quiser rever o nosso conteúdo, ele está disponível na íntegra no YouTube. Acesse lá, o youtube.com/@TV Câmara SJC. Até a próxima semana. Até o próximo Sobre Política, pessoal. Tchau, tchau.